Oi, oi, oi! Mais uma live hoje e é a última live dessa semana especial de agradecimento. Nós tivemos convidados aqui diversos, tivemos muitas pessoas que dividiram as suas histórias com a gente e hoje o convidado vai ser especial porque vai ser o meu esposo que vai estar aqui com a gente hoje na live e a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa família. Agradecidos pela nossa família. Já clica aqui no aviãozinho e compartilha a live com outras pessoas. Vou fazer isso agora. Compartilhar com alguns amigos. Faça isso também, tá bom? Essa live, ela vai ficar salva assim como as outras e eu tenho uma novidade para vocês. Todas as lives que nós fizemos aqui durante a semana estarão no meu canal no YouTube, porque algumas pessoas disseram que não tinham como assistir as lives porque não tinham Instagram. Então as lives ficarão todas salvas no YouTube para você ver, compartilhar. Foram pessoas especiais com histórias impactantes que tiveram aqui, então eu tenho certeza que vai valer a pena. Mas sem mais enrolação, já vou com o convite para entrar e a gente vai bater um papo aqui, vai ser um papo bem rapidinho. Eu estou na minha cozinha e ele está ali atrás da parede, então vamos ver se vai dar certo. Aê, deu certo. Tá me ouvindo direitinho? Estou. Beleza. Amor, essa última live aqui da semana de gratidão, e eu quis que você encerrasse a live comigo, porque eu queria que você contasse, né, do seu ponto de vista, um pouquinho sobre a história da nossa família. Mas é claro que a história da nossa família começou antes da gente se conhecer, né? Começou cada um na sua família. E como na quarta-feira eu já contei um pouquinho da minha, eu gostaria que agora você contasse, assim, sobre um pouquinho sobre a sua família e depois contasse como foi que a gente se conheceu, o que você poderia agradecer hoje pela nossa família. Bom, para mim, família é aquilo que a gente tem mais de precioso nessa terra, né? Deus deixou no nosso coração um desejo muito grande de a gente amar e ser amados. E a família, ela é a construção de tudo isso, né? A gente começa a aprender a amar o próximo, o outro, através ali do amor da mãe, né? E a Bíblia compara o amor de Deus com o amor da mãe. Depois o pai, logicamente, e a gente vai ali, através dessa expressão de amor, entendendo também o amor de Deus, né, por nós. E eu sou muito grato a Deus, né, porque eu nasci em uma família cristã, né, graças a Deus por isso. Então, desde a minha pequena idade, eu fui ensinado, né, sobre Deus, sobre a palavra do Senhor, conheço, né, as histórias bíblicas, e fui instruído segundo os princípios que Deus ele quer para a vida nossa, né? Então, eu sempre, nas minhas orações, agradeci muito a Deus desde pequeno. Eu lembro orando e agradecendo a Deus, né, gratidão por ter nascido nesta família, né? Meus pais, quando eu era bem novinho, né, eles eram, né, uma família comum. Meu pai trabalhava, se não me engano, com uma pizzaolo, né? Ele tinha uma pizzaria, né, uma lanchonete, alguma coisa assim. Minha mãe trabalhava na prefeitura, ali sendo secretária, alguma coisa assim. Depois, meu pai foi fazer teologia, então, ali com 6 anos, né, eu já me lembro ali no IAN e tudo, O que é crescendo, né? IAN? Peraí, explica o que é o IAN, porque pode ter alguém que não entende, né? O IAN é onde nós temos ali a Universidade de Teologia, né? Onde a gente faz o teológico para ser pastor. Então, meu pai ele foi para ali, eu já ali uns 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, né? Minha irmã tinha uns 7, mais ou menos. E ali, então, né, eu acompanhei bem de perto, né? Já estava bem de conhecido das coisas, a trajetória do meu pai, né, com a minha mãe, nesse trabalho que hoje têm, que a gente fala que é um ministério, né? Que Deus chamou a eles. Então, nesse convívio, né, bem próximo, no ministério de Deus, o chamado que Deus fez a ele, né, a minha mãe, a minha família, posso dizer assim, né, eu cresci, né, vivenciando, né, esse cuidado, né, de Deus, né, com a nossa família.
nesse chamado de Deus, né? Ele teve para com a nossa família ali. E eu sou muito grato a Deus, né? Muito grato a Deus por ter nascido nesta família, educado nesta família, né? E assim recebido as bênçãos, né? Os benefícios de uma vida cristã, porque a gente vê aqui na palavra de Deus que Deus ele só quer o nosso bem, só quer a nossa felicidade, né? E aqui, quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus, vivemos segundo a sua vontade, a gente mais feliz é nessa terra, né? Então, se você quer ser feliz com a sua família, né, eu já te dou esse primeiro conselho, né? Viva segundo os princípios do Senhor, segundo as orientações dele, conhecendo cada vez mais, né, a vontade dele para a sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Logicamente, vamos ter muitos momentos difíceis nessa terra, porque é impossível a gente não passar, né? Estamos num mundo caído e Deus nos permite passar por isso até para a gente poder sempre lembrar de que nós não somos daqui, né? Estamos nos preparando para a eternidade, mas podemos viver muito mais feliz, né, do que assim nós podemos imaginar quando vivemos segundo a vontade de Deus, né? Amor, conta pra gente agora. Você contou aí um pouco da sua família, né? Como foi crescer no lar cristão, mas você teve um chamado especial, né? E você hoje é pastor. Como foi ter esse chamado? Você decidiu ser pastor? Ah, porque o seu pai era pastor, porque o seu avô também era da obra, e por isso que você decidiu ser pastor? Ou teve um momento especial na sua vida que você se sentiu chamado por Deus para o pastoreio? Sim, eu desde pequeno, eu lembro assim, né, por ser filho de pastor, e sempre ali estar vestidinho, arrumado, às vezes de terno, de social, né? O pessoal comentar, ah, o pastorzinho, pastorzinho, pastorzinho. Então, assim, de alguma forma, criou, né, na minha mente, né, uma expectativa, né, de ser igual o pai, né? Eu acho que toda criança quer ser igual o pai. Hoje eu vejo o Arthur, né, da mesma forma, olhando para mim, ah, você é pastor, missionário. Então, de alguma forma, a gente cria essa, sei lá, eu acho que esse sonho, né, essa ambição, né? Mas, assim, aí você vai crescendo, né? E eu fui muito novo pro internato, né? Eu estudei no EDESA 4 anos da minha vida, né? Eu fui ali bem novo. E ali na EDESA a gente tem curso de manhã, de tarde, de noite, né? Foi bons momentos que eu passei ali, muitas boas amizades eu fiz no colégio, né, na EDESA. E ali, né, eu comecei também a ter mais maturidade. Tive que me virar, assim, aprender a fazer coisas que eu ainda não tinha aprendido mesmo, de fato, por conta que tá ali no convívio da mãe, do pai, né? As facilidades ali da criação, de você estar perto das pessoas que fazem muita coisa por você, então você começa ali agora a se virar sozinho. E a gente vai amadurecendo. Então, o que eu quis dizer com isso? O meu chamado ele veio muito desse amadurecimento que eu tive também, essa consolidação assim da minha vida espiritual com Deus, ali mais agora sozinho, eu e Deus, né? Então, alguns momentos assim de pranto, de choro, de desespero, alguma situação que eu passava ali no colégio, eu não tinha ali mais o pai, a mãe do lado e tudo. Então, sempre, no primeiro momento, a busca era direta a Deus, né? Era sempre aquele amigo mais próximo e que estava sempre à minha disposição. Então, intensificou, vejo assim, na minha vida espiritual, esse relacionamento meu com Deus, né? E aí, eu lembro que a semana de oração ali no colégio era muito forte, né? A semana de oração era sempre muito marcante, era assim, muito espiritual, e a gente via uma guerra também espiritual muito grande, pessoas ficavam endemoniadas, os pastores sempre faziam ali, né, aquele momento ali de a gente desapegar das coisas do mundo, então se queimava revistas, CDs, muitas bobeiras, né? Coisas mundanas, né, que muitas vezes entravam em nossa vida, então era feita aquela renovação, aquela reforma, e de alguma forma a gente era muito comovido, né, a estar mais próximo de Deus. E eu lembro que uma dessas semanas de oração, um pastor, ele foi ali no EDESA, e ele fez um convite, né, um dos seus sermões, ali do meio, 7 dias, não dizer assim, da semana, ele fez ali um sermão, um apelo muito específico, que era justamente para a gente, quem gostaria, né, quem tinha um desejo ali de continuar
a ser um obreiro de Deus, a ser um obreiro de Deus, melhor dizendo, né? Ter um ministério mesmo de pregação e tudo. Então, eu me senti tocado, né, de realmente me entregar por completo a Deus. E aí eu falei assim, não, eu vou lá na frente que eu também quero, né, tá envolvido na obra do Senhor, né, de alguma forma sendo útil, né, na pregação do Evangelho e tudo. Então eu lembro que nesse dia foi onde que de fato eu estava já maior, né, não era mais agora um garoto, menino, e eu senti tocado por Deus, né, ali um chamado que ele fez. Eu fui à frente, eu lembro até que os colegas assim, né, olharam assim, Leandro e tudo, porque eu, desde a minha pequena infância, eu fui uma pessoa muito ativa, muito brincalhona. Então, assim, não é aquele perfil, né, do camarada quietinho, tranquilo, calmo, que hoje, muitas vezes, eu posso até passar, né, mas na verdade, eu até falo isso, minha personalidade de criança e de hoje é bem diferente, né, eu era sempre muito enérgico, né, muito ativo nas coisas, então, assim, alguns colegas olharam e falaram assim, Leandro quer ser pastor e tudo. Mas eu não me importei, né? Fui lá na frente. E com isso, outros colegas também, eu lembro que tomaram a decisão de também seguir esse ministério, né? Esse chamado. Aí passou mais algum tempo, eu lembro que isso foi, acho que, no meu segundo ano. Aí no terceiro ano que a gente vai ali tomar a decisão do que fazer, eu lembro que conversei muito com Deus, né? Porque é uma decisão muito importante, tudo aí. Falei, é isso mesmo, será, Senhor, que é o chamado para fazer teologia, né? Fazer ser pastor, fazer então, a minha vida em torno do ministério mesmo, tudo. Aí pensei, refleti, tudo orei, e aí fiz uma proposta com Deus. Falei, Senhor, eu vou fazer o vestibular apenas uma vez, não vou repetir, né? Quero fazer uma vez, e se de fato vai ser, né, para eu ser pastor, se for para eu ser pastor, eu vou passar. Senão eu vou fazer em outra área. E aí eu já estava bem assim tranquilo na minha cabeça, porque de alguma forma eu tinha assim, aquele medo de fazer algo que Deus não queria que eu fizesse, né? Melhor dizendo, eu ir por um caminho que não foi aquele que Deus planejou para minha vida. Então eu sempre tive esse medo muito grande, né? Acima de todos os meus desejos pessoais, de tudo que eu mais quero, almejo, eu sempre coloquei a vontade de Deus na frente, né? Então, aquela questão de a gente renunciar mesmo. E eu tinha essa facilidade, eu tive sempre essa facilidade, né? Por mais doloroso que fosse tudo, se eu tiver a convicção de que Deus está me pedindo andar por ali, eu vou, entendeu? Aí foi onde que eu peguei e conversei muito com Deus com isso, e aí foi onde eu fiz o vestibular para o NASP e também para o IAM. O NASP eu lembro que eu fiquei um pouco mais para trás, como eu disse, né, eu nunca fui aquele estudioso, aquele camarada que sempre gostei de brincar muito, então assim, nunca repeti de ano, mas eu passava ali no 6, no 7, né? Então, assim, eu sabia que não seria fácil, né, eu passar de primeiro, porque o vestibular de teologia na minha época, eu lembro, né, era eu contra 10 pessoas, né, tentando fazer e passar. Então, por vaga, a quantidade de pessoas que fazia, eu lembro que era tipo quase um vestibular de eu passar para uma federal, né. Então, eu falei assim, só se for de Deus mesmo, tudo. Aí fiz, né, tirei uma boa nota no IAN, e a minha conversa com Deus era de fato eu passar no local em que Ele acharia que fosse melhor para mim, né? E eu tenho convicção de que, de fato, né, eu passei pela misericórdia de Deus, e a escolha do IAN foi também de Deus, porque na minha primeira opção seria o NAS. Se eu tivesse passado nos dois, eu ia para o NAS, mas o IAN, ele tem uma força muito grande na prática pastoral, sempre destacou isso. Hoje em dia talvez não tem muita diferença, né? Eles igualaram o colégio tanto na parte teológica, né? E como também a parte da prática, mas na minha época tinha, né, essa visão. O IAN era uma força muito grande na parte da prática. E para mim, que era filho de pastor, desde novo, sempre vendo o pai pregar, fazer as coisas, eu nunca tive aquele desprendimento para estar pregando, para estar fazendo as coisas na frente da igreja, sempre mais ouvindo ele e tudo. Depois fui para o IAN, para a EDESA, né, no internato, onde também a gente assiste muita programação já feita, né? Então, assim, eu não tive aquela desenvoltura que muitos têm, que nasceram ali pregando, cantando.
nasceram na igreja ali, né, indo na frente, né, tendo ali um ministério, às vezes, um departamento de jovens, você vai passar lição, professor. Então, essas classes que a gente tem ali na escola, né, ou na igreja, desculpa, a gente não tem na escola, né, e isso acaba de alguma forma atrapalhando. Então, quando eu cheguei lá, a gente tem a prática pastoral todo sábado, então eu ia para a igreja, eu passava lição. Então, eu comecei a desenvolver essa questão, né, prática do ministério, e foi muito bom para mim. Então, assim, resumidamente, né, o meu chamado, ele veio muito, assim, de uma conversa com Deus, né, e alguns têm, assim, um chamado muito bonito, alguma citação, alguma história muito bonita para contar. Na verdade, resumo o meu chamado a confirmações. E após essa primeira confirmação, eu fui para o colégio, e lá eu tive alguns momentos, né, eu lembro, assim, de alguns momentos também, de eu conversar com Deus e falar assim, é isso mesmo, naquela dúvida que bate, aquela insegurança, e aquele desejo, muitas vezes, às vezes até carnal, né? Nosso, pessoal. E eu sempre fui muito bom na área de computação, então eu imaginava eu fazendo ali engenharia da computação, alguma coisa de computador. Todas as provas que eu fazia, né? De, de nessa parte que a gente fala, como que diz, para você saber o que você vai fazer, né? Que Vocação. De vocação. vocacional, isso. Aí sempre me dava nas áreas exatas, porque eu era muito bom nas áreas exatas, né? Então, assim, eu tinha aquele medo, assim, também, nossa, será que é isso mesmo e tal, é isso mesmo? Então, eu sempre orei, né, e confirmei esse chamado. E todas as vezes que eu ia a Deus, né, pedindo para, de alguma forma, sair, se era isso mesmo, eu tinha confirmação que era para permanecer. Então, assim, como eu disse, né, por mais que em algum momento ou outro eu tivesse o desejo de fazer outra coisa, ou criar alguma expectativa em outra área, né, Deus, ele me cercou, sabe, de tal forma, eu via assim aquela mão cercando a minha vida, colocando pessoas, falando, alguma circunstância ou outra que me mostrava, não, você tem que permanecer aqui, você vai ficar aqui, e é aqui que eu quero que você esteja. Então, assim, isso me trouxe uma convicção muito grande, de fato, do chamado de Deus para minha vida, né? Essas confirmações. Mas eu vejo que, da mesma forma no passado, né, não mudou muita coisa. Acho que hoje o chamado de cada um de nós para qualquer obra, né, qualquer ministério, ele ele deve ser um chamado de confirmação, porque a minha vida pode estar assim hoje, mas amanhã pode estar totalmente diferente, né? E a gente tem que estar sempre sensíveis, né, a esse olhar, né, do que Deus ele quer para a nossa vida. Então, pode ser que Deus ele te quis aqui até esse momento, mas não quer dizer que vai ser para a vida toda, né? E eu sempre tenho isso muito convicto na minha vida em tudo. É tanto que eu sempre comentei sobre questão de namoro, né? Ah, eu orei para Deus me trocar essa pessoa. Não, se for de Deus, acontece isso. Aí tudo indica que Deus está te mostrando que é aquela pessoa. Aí você namora aquela pessoa e fala assim, então vai ser a pessoa que eu vou casar. Aí lá na frente você descobre que não. Você começa a namorar, passa algum tempo ali junto, mas ali na frente você vai ver que é, não era a pessoa para você casar. E você fala, mas eu orei, Deus mostrou que ela era que era a pessoa e tudo. Então, assim, Deus te mostrou que era para você namorar com aquela pessoa. Era a vontade de Deus você namorar com ela, mas não era para você casar. Então, assim, eu acho que isso é a realidade que todos nós passamos na vida. Não é porque Deus te deu uma direção, um caminho para você seguir por ali, e você vai viver a vida toda por ali. Então, assim, eu acho que é um processo que nós passamos de vida, de amadurecimento. Então, eu tenho convicção, sim, né, que hoje eu preciso estar no ministério, eu estou no lugar certo, onde Deus quer, mas se em algum momento Deus me fizer algum outro chamado, né, sei lá, eu tenho que estar sensível, né, a esse chamado de Deus para mim, né? Estar onde Deus quer que eu esteja. Né? Já que você tocou nesse assunto aí de namoro, vamos aproveitar, né, a linha aí, o gatilho, e vamos falar sobre isso. Eu quero que você conte agora sobre a sua ótica. Como foi o nosso relacionamento? Como foi me conhecer? Se você estava ali realmente buscando alguém, se você tinha orado para Deus,
ou se foi uma coisa aleatória. Como é que foi aí o direcionamento de Deus para o nosso casamento, na sua ótica? Na minha ótica, eu estava numa fase da minha vida que eu não queria namorar mais para diversão, né? Aquele namoro de diversão. Que bom, né? Então, assim, ali no ministério, já no teológico, vamos dizer assim, eu tinha ali no colégio, né, muitas pessoas, muito conhecidas, muitas meninas, né, muita opção, vamos dizer assim, né, de escolha. Mas, entre essas várias opções que tem no colégio, a gente faz ali um peneiramento, né, a gente faz ali de alguma forma um perfil, né? Então, assim, essa daqui não é um perfil de esposa de pastor. Então, você já vai mais imaginando, né? Você já vai buscando algo mais, assim, sólido, né? Mas, de fato, que vai se concretizar mesmo, né? Então, dentro dessa minha busca, vamos dizer assim, né? Eu orava muito a Deus, logicamente, mas, assim, me passou muitas opções. Eu lembro, assim, que algumas meninas vinham, né? Mostravam interessadas e tudo, conversa, amizade. Só que eu logo já fazia aquele peneiramento, ele fizesse aqui, não vai dar certo, isso aqui. Aí foi onde que um peneiramento. Aí eu falei assim, não, isso aqui não vai dar certo, não, isso aqui vai. Não é que eu era o galã, né? Nunca fui esse bambambam. Sempre tinha uns galãs, bambambam. Mas, assim, também não era aquele feiozão, né? Mas, assim, mediano, né, do colégio. Então, assim, tinha algumas Não, opções, né? vem não, que eu não casei com mediano não, viu? Não vem com essa não. Então, assim, eu tive que fazer, né, esse peneiramento de alguma forma, sei lá, essas escolhas, né? Aí foi onde que você apareceu. Você apareceu, eu lembro que por mensagem, né? Eu mandou uma mensagem que foi no Orkut, né? Orkut, e aí você me colocou lá e tudo, né? Que você conheceu minha mãe, parece, não sei se você chegou a me falar isso de início, mas eu acho que sim, que tudo. Não, falei não. Não? Eu acho que você só buscou, então, trazer uma conversa. Eu não lembro muito da mensagem, né? Hoje eu sei os que estavam por trás, eu posso ser influenciado. Mas a mensagem em si, né, que você me mandou, foi bem direta. Eu lembro que era bem direta, não sei o quê. Foi bem assim, chamou bastante atenção, né? Eu não ficou meio de arrodeio, não. Aí eu olhei, entrei, eu lembro que entrei no seu perfil, fui ver as fotos e tal, falei, nossa. Aí eu mostrei pro meu amigo lá de quarto, falei assim, aí, amigo, essa menina aí tá afim de mim, eu tô achando, olha só, você que mandou essa mensagem, isso aqui. Aí ele olhou também, viu, só que primeiro a barreira que tinha, muito grande, foi a questão da distância, né, que você não era dali, morava até bem distante, porque apesar de ser do Espírito Santo, que era a minha terra, estava bem distante, né? Então, era uma barreira, né? De alguma forma, eu não dei muita atenção, não, né? Eu não dei aquela moral de início mesmo, não, porque eu tinha ali, né, pessoas, meninas, vamos dizer assim, mais próximas, né, perto ali de mim, então eu não criei aquela expectativa. Mas, né, para adiantar a história, a gente continuou tendo contatos, né, ainda que poucos, mas a gente continuou trocando algumas mensagens e tudo. E aí, né, foi desenvolvendo, né, a nossa conversa. As opções que eu tinha, vamos dizer assim, no colégio também, eu fui perdendo um pouco, né, o brilho, né? Então, aí eu fui dando mais atenção nesse sentido, assim, a distância talvez não seja, talvez, um grande problema e tudo, então fui pensando, vendo com outros olhares, né? E aí fui abrindo mais espaço, conversando mais e tudo, não me fechei, né, por completo. E quando a gente teve a oportunidade de se encontrar, que eu ia para o Espírito Santo, né, até mesmo 2 vezes por ano eu ia de volta ali nas férias para casa, né, dos pais e tudo, então foi onde que a gente pôde também se encontrar pessoalmente, né, e aí foi desenvolvendo a conversa, né, a gente foi se conhecendo mais e tudo. A minha preocupação no início, né, até antes de eu te pedir em namoro, foi de fato ainda essa, né, de será que se eu der oportunidade de fato a essa moça, essa menina, ela não vai, sei lá, ela vai se
se iludir, né, no sentido assim, né, vai Já tá dar certo, iludida! tudo. Aí eu pego depois na frente, né, volto pro colégio, vejo que, né, foi uma decisão equivocada, sei lá, não vai dar certo, ela só vou magoar o coração dessa menina. Porque eu tinha visto, né, que você estava muito mais interessado do que eu. Eu criei certamente interesse, mas assim, de alguma forma não era, né, aquele desejo todo de namoro. Então, eu falei assim, vamos orar e tudo. E mais uma vez buscando a Deus em oração e tudo, né, uma confirmação do Senhor se era mesmo para começar esse namoro. Então eu tive essa confirmação de alguma forma, né? Eu lembro que eu sempre orava, colocava ali, né, uma resposta de Deus, assim, eu sei isso, aquilo outro. Eu tinha de alguma forma minhas confirmações e confirmou, né? Então eu pensei assim, de uma forma mais leve, não estou casando com a menina também, né? O namoro é para isso, né? Para a gente conhecer, se não der certo, termina e vida que segue. Então, olhei para outros relacionamentos que eu tive e falei assim, ninguém se morreu por isso. Então, eu estava, acho que, colocando uma seriedade muito grande, sabe? Aquela preocupação. Eu estava tão, assim, mais maduro nos meus relacionamentos, querendo buscar uma pessoa assim tão certeira, não queria ficar namorando para terminar mais, eu já estava enjoado desses namoros, né? E vendo ali também o seminário se acabar, né? E a gente é até orientado a sair já namorando com alguma coisa, mas então você fica meio, até de certa forma, pressionado, vamos dizer assim, que conseguir um namoro, um relacionamento é, mais maduro, né? Mais correto. Então aí foi onde que eu orei muito e tudo. Só que aí depois eu falei assim, não, namoro é namoro. Então eu fiquei mais tranquilo e a gente começar a namorar, né? Sem muito aquele compromisso de que tem que dar certo. Então, falei assim, vou pedir ela em namoro sim. Né? E a gente faz um teste, né? Vamos ver se vai dar certo, uma experiência, né? Melhor dizendo. Vamos ver essa experiência, né? Para ver se vai dar certo. E como é em tudo na nossa vida, né? Tudo vai sendo confirmação de Deus, né? São etapas que a gente vai passando, vai amadurecendo. E estamos aí, né? Como que deu certo, né? Graças a Deus, deu muito Há certo. quanto tempo já? Eu acho que de casamento são 11, então 12, né, anos de namoro. Foi um 12 ano, né? Foi anos. muito rápido Um ano até o nosso e namoro. meio, na verdade, né? Que a gente namorou e Um, casou. A gente um ano de namoro e meio ano de noivado, isso mesmo. Uhum. E hoje, chegamos aqui, 12 anos depois dessa história aí que você contou. O que você tem para agradecer sobre a família que temos hoje? Nossos filhos e o que a gente construiu até agora? Então, de vez em quando a gente faz um retrospecto assim desse na nossa vida, né? A gente vê o quanto que Deus ele cuida de nós. Então, é aquela questão, né? A gente não tem palavras, né? De poder agradecer a Deus. Eu acho que todos um dia quando chegarmos na frente do nosso Deus, na frente de Jesus, né? A gente não vai ter palavras, a gente não vai ter como expressar, né? A alegria, a gratidão que vai estar no nosso coração, sabendo que nós somos imerecedores, né? Sabendo que, nossa, só foi pela misericórdia mesmo de Deus, né? Pelo amor dele por cada um de nós. Então, é isso. Eu acho que na minha vida hoje, eu olho para trás e vejo assim, né, a mão de Deus conduzindo todas as coisas. Saber que Deus ele cuida mesmo quando a gente é rebelde, quando a gente de alguma forma foge, né, da sua direção, né, quando a gente peca, né, cai no pecado. Então, assim, em tudo em minha vida eu vejo nesse cuidado de Deus, essa insistência de Deus comigo, né, mesmo sem eu merecer, né? Então são muitas bênçãos, né? São muitas bênçãos que hoje eu tenho, né? Que eu olho assim que eu sou merecedor, né? Não tenho mérito, né, de estar recebendo, mas mesmo assim Deus ele o faz, né? E hoje tem aí filhos maravilhosos, né? Uma esposa, né? Também maravilhosa, né? E a gente sabe que no início não é fácil, né? A gente teve as nossas brigas, a gente teve também as nossas divergências, né? A gente vê o amadurecimento que Deus ele vai fazendo na nossa vida, processo, né? Como que Deus põe pessoas, né? Situações que nós passamos para amadurecer, crescer. Então, hoje eu vejo assim
família mais estável, né, que nós temos do que no início, mais madura. E tudo isso são benefícios de Deus. Então, assim, né, em cada etapa da minha vida eu vejo, né, as bênçãos de Deus, né, bem fortes. Né, e hoje não é diferente. Né, hoje não é diferente. Né, o processo do ministério, os anos que a gente passou, a gente olha assim, a trajetória, a história, como Deus vai cuidando da gente, mesmo muitas vezes quando a gente vê, né, que o humano, o ser humano em si, ele não tem esse olhar, né? E ele muitas vezes quer ele te prejudicar de alguma forma. A gente vê Deus pondo a mão, Deus conduzindo as coisas, Deus tomando a rédea, a direção. E quando as coisas parecem que vai dar ruim na minha vida, aí a gente vê assim, não, mas agora ficou melhor, né? E eu vejo isso claramente em minha vida. Tantas situações, tantos momentos em que a todo mundo fala assim, agora o Leandro vai se quebrar, agora vai dar ruim para ele. E pelo contrário, né, Deus vinha e melhorava, parece, a minha realidade de vida, né, no sentido assim, de cuidado mesmo. Né? Se aquele filho meu tá com dificuldade, está passando alguma situação ruim, aí então ele vai ter um trato melhor. Né? É aquele ciúme, né, de muitas vezes que a gente tem de filhos, né, com os pais. Ah, mas fulano de tal é o filho pródigo e o filho que ficou em casa, né? Eu que sempre estive aqui, estou bem e tal. Então Deus ele dá aquele apoio, aquele pai, né, que ali recebe o filho, dá aquele cuidado maior, porque ele necessitava naquele momento. Então vejo isso, às vezes eu tenho sido talvez imerecedor, mas eu tenho visto, né, bem de perto esse cuidado de Deus ainda muito maior com a minha vida, com a minha trajetória, do que eu realmente merecia. Né? Então isso me faz ter mais convicção, né, de que de fato Deus está no controle, está conduzindo, está pondo a mão e direcionando a minha vida. Porque se não fosse assim, né, se eu não pensasse assim, para mim, acho que nada vai fazer sentido na minha vida, né? Porque todo o tempo eu tenho orado, eu tenho buscado. Então, se há alguma coisa para acontecer diferente, Deus ele vai agir, né? E eu tenho isso muito convicto. Então, por tudo que a gente passou, né? Eu falo mais esses 11, 12 anos que nós estamos juntos agora, eu tenho essa convicção. Se alguma coisa tivesse de acontecer, né, diferente, Deus ele ia conduzir, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar, em qualquer outra situação e a gente não está. Né? Na verdade, eu vejo assim que a gente está melhor do que quando nós começamos e Deus está, na verdade, sempre nos levando a experiências melhores, a situações melhores e tudo com um propósito. Né? Eu vejo o propósito de Deus assim, em amadurecer, ou crescer, né? De alguma forma espiritualmente falando. Então é isso, eu acho que é esse cuidado com a nossa família, comigo, com você, com os filhos, com meus filhos, né? Agora Deus já não olha numa esfera só o Leandro, né? Lógico que é a família do Leandro, então esse cuidado que ele tem para conosco. Né? Estamos melhores, mais maduros e mais bonitos também. E você acredita que você já é pai de uma menina de 9 anos? Então, a vida passa muito rápido, é muito rápido mesmo, né? E como é importante, né, a gente viver cada momento, né? Cada momento, cada dia, né? A gente não sabe o dia da manhã. Eu no ministério, eu já presenciei muitas situações difíceis, né? As funerais, situações em que o pai está enterrando o filho de 18 anos, que presente, né, para um pai. Mas assim, é isso, a gente viver a experiência de cada dia, né, com muita intensidade, amando muitas pessoas que estão à nossa volta, Deus colocou à nossa volta, porque a gente não sabe o dia da manhã, né? A semana que tá bem aqui, igual a semana de oração que a gente fez recentemente, uma senhora participou e tudo, visitando ela tomou a decisão de batismo, não pôde batizar na semana, mas ela tinha tomado a decisão. Quando foi na outra semana, faleceu dormindo, né? Sem nenhum problema, ele aparentemente foi dormir e não acordou. Então, é essa visão que a gente tem no ministério assim, da vida, dessas experiências que nós passamos, né? Nos mostra assim, como nós somos realmente frágeis, né? Como uma neblina, de fato. Assim, né? Todo tempo temos que estar preparados mesmo. Então, a vida passa muito corrida. Né? Eu quero viver realmente cada momento, né?
curtindo cada etapa, como passa rápido, né? Tava ali os dois pequenininhos, bebês, e agora já estão grandes, ali se preparando esse ano para poder se batizar, né? Entregar a vida a Jesus, vai ser um momento muito marcante também, eu sei, na nossa vida. Então, assim, é só gratidão, né? Agradecer e viver, curtir, né? Bastante a vida que Deus tem nos dado da melhor forma, que é Ele quem sabe, né? Deve ser vivida. Eu queria que você agora, peraí, caiu o papel, caiu meu, meus lembretes. Eu queria que você falasse agora, desse um conselho para alguém que ou está aqui ao vivo com a gente assistindo, ou vai assistir essa live depois porque ela vai ficar salva. E eu tenho certeza que Deus direciona, né, as coisas quando a gente se propõe a fazer para as pessoas poderem estar recebendo, para a pessoa que precisa ouvir. Então, diga aqui agora um conselho que você dá para alguém que talvez esteja pensando em desistir da família, que esteja passando por um problema familiar muito sério e a pessoa está passando por uma dificuldade que talvez ela não veja motivo para agradecer, muito pelo contrário, talvez ela está pensando que fez a escolha errada, está pensando em divórcio, está pensando em abrir mão da família. O que você poderia dizer para alguém que está vivendo uma aprovação em família? Qual o conselho que você poderia dar para essa pessoa? Olha, primeiro de tudo, o conselho que eu daria a você é busque a Deus em primeiro lugar. Já diz aí o texto bíblico, né, o versículo da palavra do Senhor. Porque por mais que você tenha pastores, né, pessoas, né, que querem o seu bem, né, uma família que vai sempre te aconselhar, né, de uma forma muito boa, né, querendo o seu bem, não tem resposta melhor do que a de Deus. Não existe, né? Então você tem que estar convicto de que você está ali seguindo o caminho do Senhor. Essa convicção na sua vida vai te trazer de fato uma razão, uma alegria, que por mais doloroso que seja o momento que você esteja passando, você vai continuar, você vai perseverar naquela decisão. Por quê? Porque Deus é quem decidiu isso por mim, fui eu. Então você sabe, você fica tranquilo, você agora não tem mais aquela responsabilidade, aquele peso. E quando eu falo a Deus, ele fala assim, colocai sobre mim o vosso jugo. É isso. É você colocar as decisões da sua vida, a direção da sua vida nas mãos dele, e aí você agora já não tem mais o peso. Né? Porque se algo der errado, é você, é o Senhor que está conduzindo. Então você tira o peso, ainda que seja doloroso, você passa por alguns momentos difíceis, alguma situação difícil, você vai ter convicção de que ali está sendo feita a vontade de Deus, você está seguindo a vontade do Senhor. Então lá na frente vai se resolver, vai dar certo, porque Deus nunca perdeu uma batalha, tudo que Deus faz sempre vai ser melhor do que nós. Então eu acho que de início o primeiro conselho meu é esse, é você buscar saber, né, qual é a vontade de Deus, qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando você tiver essa convicção na sua vida, você vai seguir assim confiante, né, e assim feliz, né, leve, né, pela qual decisão você deve tomar. E eu não quero aqui, né, dizer assim, não, você tem que permanecer na família. Hoje, né, com muitos casais que eu aconselho, muitas situações diferentes uma das outras, a gente vê que na maioria das vezes, sempre, né, sim, a gente tem que buscar permanecer na família. É o propósito de Deus. Então, Deus ele criou a família para ser eterna. Então, assim, o primeiro conselho é lute pela sua família. Né? A gente vê hoje, né, Satanás ele bombardeando as famílias, ele querendo destruir as famílias. As famílias estão sendo, de fato, tentadas, né, a destruição, mas devemos seguir o propósito de Deus, que é viver em família, né, viver essa maravilha da família. Só que pode ser que em algum momento também, né, pelas circunstâncias, né, que você esteja passando, né, a resposta de Deus seja você, de fato, separar, né, de alguma forma. Então, assim, mas eu acho que essa é a última opção, né, e só uma resposta divina, de Deus, vai realmente te trazer uma convicção de que você está tomando a resposta, o conselho certo. De início, eu digo a você, lute pela sua família, né, guerreie, né, contra os adversários corretos, né, o inimigo correto, porque é Satanás. Às vezes direciona a nossa raiva, né, nosso rancor ali, as pessoas, na verdade, por trás nós sabemos que existe essa guerra, existe Deus querendo o nosso bem, Satanás o nosso mal. Então as pessoas falam coisas muitas vezes que elas não queriam falar,
né? Então, por trás existe essa guerra espiritual, né, todo o tempo. Então, a gente deve olhar também com olhares espirituais, né? E direcionar essa nossa raiva, essa nossa ira, muitas vezes, contra o inimigo correto, que é Satanás, né? E não as pessoas que nós amamos, que são os filhos, o esposo, a esposa. Então, lute por sua família, sim. Né? O propósito de Deus, o sonho de Deus que deixou para o ser humano nessa terra, vivermos em família. Ele deu a Adão e Eva e disse para os dois, multiplicai, né? Você tenham filhos. Desde ali por diante, então, o sonho de Deus foi esse, né, de a gente viver em família. Amor, agora eu gostaria que você dissesse pra gente qual tem sido o versículo que tem te acompanhado durante a sua vida, que sempre tem te motivado, que sempre tem te animado nos momentos difíceis, ou talvez o versículo agora, nesse momento que você está vivendo, que Deus tem tocado no seu coração para que você pudesse estar meditando, e se você puder dividir com a gente. Eu já tive vários versículos preferidos, né? Eu lembro que eu gostava muito de citar o de Apocalipse 2, versículo 10, né? Sede fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Mas hoje, eu tenho gostado, assim, mais, né? Meu predileto, vamos dizer assim, seria o de Romanos, capítulo 8. Vou ler aqui o versículo nas finais aqui, né? Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, que diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto é muito lindo, né? Fala desse amor de Deus por nós, e é isso, sabe? Nada, 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 nada mesmo nesse mundo, nem fora desse mundo, né? Desse universo, pode nos separar, né? Do amor que Deus tem por nós. Que lindo esse versículo, também gosto muito dele. Agora, para a gente encerrar a live, eu vou fazer algumas perguntas para você. Perguntas não, vou falar algumas frases. E você, é tipo um bate-bola. E você vai falar o que vem na sua cabeça, tá? É para ser mais rapidinho assim. Vamos lá. Um sonho. Estar no céu com a minha família. Maior sonho de vida. Um arrependimento. Um arrependimento. Sério, é igual eu falei, são várias coisas que a gente faz errado, que a gente não gosta, mas eu vejo que em tudo a gente amadurece, é um processo na vida, né? Vamos ver com um arrependimento. São muitos, mas eu vou colocar um aqui que me marcou. Foi quando a Alice nasceu, eu não pude estar com ela lá no dia, né? Esse é um arrependimento que eu tenho. Um dia inesquecível. São vários também. Marca aqui o nascimento da Alice, do Arthur, um dia inesquecível, nosso casamento, um dia inesquecível. Tá bom, você já falou 3. A coisa mais linda que você já viu. Olha, nesse mundo que a gente está aqui, eu sempre tive o desejo de viajar muito, conhecer muitos lugares e ver, né, de fato, coisas bonitas, né? A gente fica ali. Então, eu tive a oportunidade dos Estados Unidos e alguns lugares ali. E eu lembro, sabe, do que a gente visitou, né? Coisa assim que os homens criaram, igual a gente foi lá em Las Vegas, eu lembro que a gente tem uns prédios, né, de ouro, uns prédios muito bonitos. Mas, cara, sério, não tem coisa mais linda que a gente pode ver nessa terra que é a criação de Deus. Então, eu tenho essa convicção comigo. Quando a gente foi nos cânions, no Grand Canyon, né? A gente foi nas cataratas, a gente foi, na verdade, ver também as árvores maiores do mundo, né? Eu lembro, assim,
que foi o que marcou mais a nossa vida foi essas paisagens, sabe? Esses momentos assim, que a gente viu a criação de Deus. Então, as cataratas, eu acho que foi algo assim, impressionante que eu vi. Meus parques que eu visitei são as criações de Deus. Em resumo, foi o que mais me marcou na minha vida. Toda vez que eu vejo assim, uma criação de Deus, um, assim, uma grandeza, né, dessa criação, eu me encanto realmente, de fato, me impressiona. É o que mais me impressiona. A última pergunta. Jesus é para você? Jesus para mim é tudo, né? Palavra curta, direta, e eu acho que simplifica mais. Tudo, tudo, tudo. Que bom, que lindo essas respostas. Muito obrigada por você ter aceitado participar aqui comigo dessa última live, que foi muito especial essa semana. Nós já estamos encerrando. E eu quero dizer para vocês que estão aqui assistindo, nós temos uma série de live que foi feita essa semana com pessoas especiais, contando suas histórias de luto, depressão, de milagre. E se você quiser assistir, está todas salvas no meu perfil. E amanhã estarão todas no YouTube. Eu também vou deixar o link aqui. Bom, muito obrigada, amor, por ter participado, por ter dividido um pouquinho da nossa história aqui sobre a sua ótica. Eu já contei um pouco aqui da nossa história, mas da minha ótica, e foi muito bom ouvir a sua ótica agora da nossa história, da nossa família. Eu também sou muito grata a Deus pela nossa família. É meu maior tesouro, é a minha maior riqueza aqui nesse mundo e eu acho que sempre vai ser até na eternidade. A família que a gente construiu é um presente de Deus. Eu acho que não existe mérito nenhum nosso que a gente olha e fala, nossa, eu mereço essa família por causa disso. Não existe. É um presente de Deus, é a herança do Senhor. Nossos filhos são uma bênção. E eu sou muito grata a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pelo homem que você tem se tornado a cada dia, pelo marido, pelo pai. E eu fico muito feliz quando sempre eu fico parada assim, olhando você com os meninos, fico querendo eternizar esses momentos assim, na minha memória, porque acho que não é algo que dinheiro nenhum paga, que não tem preço, não tem momento melhor do que a gente estar ali em família, os momentos que a gente vive, que a gente fica guardando assim caixinhas especiais na nossa mente. E são momentos que eu tenho certeza que eu vou levar para a eternidade. Então é isso que vale a pena, né? A gente se esforça para ter coisas, para ter uma vida boa, uma vida digna, mas o que a gente vai levar mesmo para a eternidade são esses momentos, são essa construção que a gente tem feito, né? Da nossa família, dos nossos filhos. Eu espero que Deus continue nos dando sabedoria para isso, te dando sabedoria para você continuar sendo o líder aqui do nosso lar, te dando paciência, te dando saúde, e que o Senhor esteja conosco e nos instrua até a eternidade. Que esse também possa ser o desejo de quem está aqui. E se você estiver passando por um momento difícil, conecte ao Senhor, como meu esposo falou, busque a Deus para que você não perca o foco. O nosso foco aqui é a eternidade. A gente está nesse mundo, mas nós não somos daqui. Então a gente nunca pode se esquecer disso. Eu queria muito pedir para você, como estamos aí no dia especial, né, o dia do Senhor, sábado, eu queria que você terminasse essa live aqui com uma oração em prol das famílias. Amém. Vamos orar assim, oremos. Obrigado, Senhor, por esta manhã de sábado, esse dia tão precioso que o Senhor separou para a adoração a Ti. Passarmos um tempo mais próximo também do Senhor. E quero te agradecer desde já pela família que o Senhor concedeu. Mais uma vez, não temos como agradecer ao Senhor, quanto o Senhor tem sido bom para conosco e cuidado da nossa família. Mas aqui eu estendo, ó Deus, essa gratidão e assim também esse pedido para que o Senhor venha abençoar as demais famílias que têm aqui assistido a nós, acompanhado também a nossa história e também, ó Deus, de alguma forma precisam da Tua direção, da Tua companhia. E nesse momento, ó Deus, se alguma família que está aqui assistindo essa live está passando por uma dificuldade, precisa de uma resposta direta do Senhor, da Tua intervenção. O inimigo tem atribulado, trago dificuldades, ó Deus, a alguma família, como tem trazido na minha. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que estenda a Tua mão de poder e conduza, ó Deus, a vida de cada um que está essa família, segundo a Tua vontade.
vontade, segundo os teus propósitos. E que assim, ó Deus, que se prevaleça a tua vontade, não a nossa, e também não do inimigo, porque ele já está derrotado, Pai. Amém. Em nome de Jesus, eu clamo uma bênção, Deus, sobre cada lar, cada família, e que este sonho que o Senhor nos deu de vivermos em família possa se eternizar para um dia estarmos juntos no céu com o Senhor, vivendo para todo sempre, ao lado daqueles que tanto nós amamos, ao qual o Senhor nos concedeu nessa terra. Eu coloco Amém, a minha vida, a minha família em tuas mãos e coloco cada família que está aqui também em tuas mãos, Pai. E peço essas bênçãos no mérito de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, eu gostaria aqui de agradecer vocês que ficaram aqui com a gente nessa live até agora e reforçar que vai ficar salva junto com as outras. E nesse momento também eu quero fazer aqui, amor, que eu sempre faço aqui uma fotinha. Eu vou só tirar aqui os comentários rapidinho para a gente fazer aqui uma foto e registrar aqui esse momento da última live. Dá um sorriso aí que eu vou tirar a foto, hein? 1, 2, 3 e... Pronto, tiramos. Bom, gente, é isso. Nós vamos encerrar aqui essa live. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Tenham um sábado abençoado, esse dia especial, separado para o Senhor, santificado. Que você possa ter esses momentos com Deus hoje, para olhar a natureza, para refletir, para contemplar a glória do Senhor, porque é pela contemplação que somos transformados. Que o Senhor abençoe cada família de vocês. E nós nos encontramos de novo na live de segunda-feira. Então, segunda-feira estarei aqui na live semanal com vocês. Se vocês quiserem participar, estão muito bem-vindos. Um beijo no coração de vocês. Ótimo sábado. Beijo, amor. Até daqui um segundo. Tchau. Tchau.